Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Descomplicando com a Prof. E hoje nós vamos falar sobre prescrição de exercício para indivíduos hipertensos. A obesidade é uma das principais causas que levam a problemas, a doenças cardiovasculares. Então, o que eu trouxe aqui para vocês? Primeiro, quais são as recomendações, de acordo com o Colégio Americano de Medicina do Esporte, para pessoas hipertensas, para indivíduos hipertensos? Está mais do que comprovado na literatura que a atividade aeróbia, ela traz inúmeros benefícios para controle da pressão arterial, pelas adaptações cardiovasculares, cardiorrespiratórias, que o treinamento aeróbio ele traz. E a gente tem muito mais estudos com treino aeróbio do que com treino de força. Mas a gente tem estudos também com treino de força e, como sempre eu digo para vocês, ciência não para. Todo dia a gente tem aí um estudo novo saindo que nos auxilia a prescrever com segurança e provocar as adaptações necessárias para as pessoas, né? Independente do objetivo delas. Então, o que o Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele coloca? Já deu sede, gente. 3 a 5 vezes por semana de atividade aeróbia. Eu preciso avaliar qual que é a disponibilidade desse aluno, né? Quantas vezes na semana ele pode fazer? Ele vai poder fazer 2 vezes por semana, ele vai poder fazer 3, ele vai poder fazer todos os dias da semana, com intervalo de descanso do final de semana, ou ele vai também conseguir fazer alguma atividade no final de semana. Então, o meu planejamento para esse aluno, ele tem que ser voltado de acordo com a minha avaliação. Mas a recomendação é de 3 a 5 dias por semana fazer atividade aeróbia, um treino aeróbio. E o que caracteriza aí para o indivíduo hipertenso um treino aeróbio? De 40% a 60% do VO2 máximo. E aí, eu volto a falar, para você ter um treino diferenciado, você tem que fazer diferente do que os outros fazem. Então, se você avalia VO2 máximo, avalia frequência cardíaca, avalia através da escala subjetiva de percepção de esforço, ou a escala de Borg, você tem aí 3 parâmetros para análise de intensidade. E isso vai te dar um retorno positivo com os resultados. Isso vai trazer resultados que você vai conseguir entender se houve adaptação ou não. E o VO2 é um dos principais, né? Que o consumo de oxigênio aumentado durante o exercício significa que eu tenho metabolismo aeróbio acontecendo com mais eficiência. Então, é interessante eu mensurar isso. É interessante eu calcular isso. Isso a gente calcula como? Através de testes submáximos, né? E aí a gente tem inúmeros protocolos para isso, de VO2, tanto em ciclo ergômetro, quanto em esteira, quanto em piscina, quanto ao ar livre, né? Testes de campo. Então, você vai adequar a sua realidade para fazer esse tipo de teste. Então, a recomendação é de 40% a 60% do VO2 máximo. Mas vamos supor que você não fez o teste de VO2 máximo, mas você fez um teste utilizando a frequência cardíaca. Então, qual que seria a porcentagem aí no treino aeróbio para esse aluno hipertenso? De 50% a 60% da frequência cardíaca para indivíduos sedentários e de 70% a 80% da frequência cardíaca máxima para indivíduos
ativos, indivíduos condicionados. É porque às vezes o indivíduo pode ser ativo e não ser condicionado, né? Então, para indivíduos condicionados, eu posso trabalhar 70%, 80% da frequência cardíaca máxima no treino aeróbio desse aluno. Cerca de 30 a 60 minutos de exercício contínuo ou intervalado. Aí vem a questão. Eu posso, já de cara, iniciar com o indivíduo sedentário, que chegou com a pressão toda descompensada. Descompensada no sentido de que ele faz uso de medicamento manhã e noite. Então, medicamento para pressão arterial, ele é de uso contínuo e crônico. Se a pessoa ela toma de forma irregular, isso é um problema. Isso corre, né, traz sérios riscos se, por exemplo, o horário dele tomar o medicamento é logo ao acordar, vamos supor, 7 horas da manhã, e ele vai treinar com você às 8, e ele vai treinar sem tomar o medicamento, é um problema. Por que que é um problema? É um risco, na verdade. Porque no início do exercício, qual que é a resposta da pressão arterial? Como o volume sistólico vai aumentar, o débito cardíaco vai aumentar, consequentemente, o volume de sangue que vai passar ali pelas artérias também vai aumentar. E isso vai fazer com que ocorra um aumento da pressão arterial. Isso é fisiológico, né? Porque vai levar mais sangue para onde? Para os músculos ativos. Então, esse indivíduo, ele não pode treinar sem o medicamento. Por quê? Essas adaptações que o treinamento vai trazer para ele é a longo prazo. Fora que a gente tem o efeito agudo que eu vou comentar aqui com vocês. Então, se você vai escolher contínuo ou intervalado, vai depender das condições desse indivíduo física. Então, se é um indivíduo bem condicionado, que já treina, né, ele faz uso de medicamento, é hipertenso, mas ele faz atividade regularmente, eu posso trabalhar com ele intervalado, intercalando aí intensidades, né, entre mais alta e mais baixa. Eu não acabei de dizer que as recomendações, elas colocam aqui, do Colégio Americano de Medicina do Esporte, de 70% a 80% da frequência cardíaca máxima para indivíduos hipertensos condicionados. Então, é possível. Agora, você é que vai tomar essa decisão na hora da sua avaliação. Porque tem indivíduos que eu não posso começar com eles um treino intervalado, eu vou ter que começar com eles um treino contínuo, com uma intensidade mais baixa, moderada a baixa. E nos exercícios de força? Quais são as recomendações? 2 a 3 vezes por semana, em dias alternados. Então, vamos supor que esse aluno, ele tem disponibilidade de fazer aí 5 dias na semana, 6 dias na semana. Eu vou intercalar treino de força com treino aeróbio. Se ele faz com você, se ele te contratou como personal trainer dele para fazer 3 vezes por semana, você vai fazer com ele o treino de força e vai prescrever o treino aeróbio para ele. Por quê? Porque o treino aeróbio, ele vai conseguir fazer, né, se ele tiver ali o auxílio de um frequencímetro, né, um monitor cardíaco, por exemplo, ele vai conseguir manter a zona-alvo que você calcular para ele. Agora, no treino de força, né, sempre o aluno, ele não consegue identificar com tanta precisão qual a intensidade que ele deve fazer. Aí, a escala de percepção subjetiva de esforço, de 0 a 10, que é adaptada, ela auxilia muito para identificar a intensidade no treino de força. Então, se você não usa, passe a usar,
porque vai auxiliar. Então, quando você faz esse tipo de pergunta para o seu aluno, inclusive tem aqui nas recomendações, ó, intensidade moderada de 5 ou 6 pontos, a intensa de 7 a 8 pontos. Então, como que eu vou equilibrar isso durante o treino do meu aluno? Vai muito de identificar e conhecer esse aluno. Vai muito do feeling que você vai ter ao longo aí do tempo que você trabalha com ele. Então, a gente vai conhecendo as respostas fisiológicas do nosso aluno ao longo de todo o processo, do planejamento aí, do treinamento dele. Então, vamos supor que ele vai fazer com você, ele fechou com você aí, a princípio, 6 meses. Então, você vai planejar, fazer uma periodização para ele para 6 meses. Para que essas adaptações, elas ocorram. Eu tenho certeza que ele vai renovar mais 6 meses, se você trabalhar dessa forma, né? Então, a escala de Borg, ela auxilia muito com relação a isso. E você pode manter também a avaliação ali em cima da frequência cardíaca, tá bom? 8 a 10 exercícios no treino de força, com ênfase em grandes grupos musculares. Por que grandes grupos musculares, gente? Porque grupos musculares menores, principalmente de membro superior, elevam mais a pressão arterial, mesmo o indivíduo fazendo uso de medicamentos. E você precisa ter muita cautela com relação a isso. A longo prazo, né, você vai gerar com o treinamento adaptações nesse indivíduo que você vai poder progredir. Quer dizer que o indivíduo hipertenso ele não pode fazer um trabalho de alta intensidade? Não é que não pode, não é indicado. Mas, dependendo de quanto tempo esse indivíduo treina, quais já foram as adaptações fisiológicas, se houve redução na dosagem do medicamento dele, se você acompanha com frequência a pressão arterial dele, consequentemente, você vai poder avançar com ele, por causa das adaptações. Então, mas é mais prudente se iniciar com exercícios, né, no treino de força, que englobe grandes grupos musculares. Séries e repetições de 2 a 3 séries, de 10 a 12 repetições para indivíduos adultos, de 10 a 15 repetições para idosos. Então, se eu penso dentro dos métodos de treino da musculação, por exemplo, do treinamento resistido, e eu posso pensar aí com intensidades em cima disso para fazer um treino que utiliza peso corporal. O treino funcional, eu consigo trabalhar com indivíduo hipertenso? Consigo. Basta adaptar. Eu consigo trabalhar com indivíduo hipertenso pensando nessas variáveis dentro de uma aula coletiva? Com certeza. Mas você precisa adaptar. Por quê? Você tem que lembrar quais são as respostas fisiológicas do sistema cardiovascular ali durante o exercício. E não apenas durante o exercício, pós-exercício. E se esse aluno, ele faz uso de medicamento, seja ele beta-bloqueador ou seja ele diurético, isso vai interferir durante o exercício. E eu preciso ter esse tipo de conhecimento para montar o treino adequado para ele. Então, eu preciso ter intervalo de recuperação? Sim. É recomendado em treino de força se dá intervalo de recuperação pelo menos de 1 a 2 minutos. E eu preciso fazer um intervalo ali passivo, em que o aluno vai ficar paradinho lá, esperando dar o tempo? Posso, porque está dentro dos métodos de treino, aí depende do que você vai escolher,
Mas eu posso também fazer com ele alternado por segmento, que vai dar tempo de descansar aquela musculatura. Então, você precisa adaptar de acordo com aquele aluno. Vamos supor que ele tem disponibilidade ali de fazer apenas 40 minutos, 50 minutos. E aí você precisa, e ele vai fazer só com você, ele não vai fazer outros dias. Ele não vai fazer sozinho, ele vai fazer 3 vezes por semana com você, e os outros 4 dias da semana ele não vai fazer nenhuma caminhada. Então, ele não vai fazer atividade aeróbica sozinho. Então, você precisa, no seu treino ali, na sua sessão de treino, planejar tanto o aeróbio quanto o treinamento de força. Porque o treinamento de força também é importante para gerar esse tipo de adaptação. Então, essas aqui são as recomendações gerais. Aí eu trouxe aqui para vocês, olha só, eu classifiquei aqui em 2 colunas, o que seriam alguns exercícios bem pontuais, tá? Que devem ser evitados e uma sugestão de exercícios que podem ser realizados com indivíduos hipertensos. Mas lembrem-se, eu preciso avaliar para tomar as decisões corretas, para fazer as escolhas corretas. Então, o que eu devo evitar com o indivíduo hipertenso? Exercício declinado, como, por exemplo, supino declinado. O que é o exercício declinado? Na prancha declinada, que ele vai ficar o quê? De cabeça para baixo. E isso vai fazer o quê, gente? Aumentar a pressão arterial onde? Principalmente da cabeça, intracraniana. Então, e além de tudo, eu coloquei aqui, né, um supino, ele vai estar fazendo exercício para peitoral, né, mas a gente sabe que tem ação sinergista aí do tríceps e deltoide, membros, musculaturas menores que aumentam ainda mais a pressão arterial. Então, é recomendado se evitar esse tipo de exercício. A mesma coisa, um exercício para abdômen também no banco declinado. É a mesma explicação. A gente precisa evitar esse tipo de exercício. A gente tem inúmeros exercícios aí que eu posso trabalhar peitoral. Dar ênfase à parte superior, à parte inferior, né? Que no declinado aí a gente dá ênfase à parte inferior do peitoral. Eu posso fazer com ele um crossover, por exemplo. Então, eu preciso evitar, principalmente se é um aluno que está iniciando comigo agora, e eu ainda não conheço as respostas dele durante o exercício. Então, eu tenho que ter muita cautela. Elevação lateral com isometria. Eu coloquei elevação lateral aqui porque eu pensei no deltoide, um grupo muscular menor, né, quando comparado a peitoral, quando comparado a grande dorsal. Mas o problema maior aqui se chama o quê? Isometria. Por quê? A isometria, ela exige uma tensão maior e provoca o quê? Oclusão de vasos. E aí, essa oclusão, por alguns segundos, eleva ainda mais a pressão arterial. Então, deve-se evitar exercícios isométricos com indivíduos hipertensos. Outro exemplo aqui, eu coloquei lá no finalzinho, né? Um agachamento com isometria. Agachamento vai envolver um grande grupamento muscular? Vai. Mas a isometria, como é um exercício que envolve um grande grupo muscular e que demanda um volume de sangue maior, isso já acontece naturalmente. Tanto é que frequência cardíaca aumenta, né? Isso é perceptível, você pode perguntar isso para o seu aluno quando ele estiver realizando o movimento. E aí você ainda coloca um componente isométrico durante a série,
você vai elevar ainda mais a pressão arterial desse indivíduo. E o que mais você deve evitar são esses aumentos bruscos, né? Que, na verdade, não são... eu não posso pensar apenas, né, no aumento da frequência cardíaca ali. Eu tenho que pensar o quê? No aumento do trabalho cardiovascular. Porque o que acontece? A força de contração do ventrículo esquerdo, então você lembra lá do coração, da anatomia do coração. O ventrículo esquerdo é que vai ejetar esse volume de sangue, né, pela circulação sistema, para levar sangue oxigenado ali para os músculos ativos. E aí, quando eu penso em um coração de um indivíduo que é hipertenso, ele já tem uma sobrecarga maior do que de um indivíduo com um coração que é normotenso, que não tem hipertensão arterial, que a pressão arterial é considerada normal. Então, o que vai acontecer? Ele já tem uma sobrecarga natural por conta da hipertensão. E aí, se eu aumento ainda mais esse trabalho dele de forma exacerbada, isso, consequentemente, pode trazer sérios danos, riscos, tá? A rosca 21. O que é a rosca 21? É uma rosca bíceps, né, com 21 repetições em amplitude diferente. O tempo, a duração do exercício, comparada a outros, ela é mais longa. Mas não demora muito, mas para o indivíduo hipertenso faz diferença. Então, também deve-se se evitar. E outra, é um grupo muscular pequeno, bíceps. Então, a oclusão é maior desses vasos sanguíneos aí, dessas artérias dos capilares. Rosca Scott, né? No banco Scott. Eu coloquei aqui, né? Só para exemplificar, 90% de uma repetição máxima, de um RM. 90% é uma intensidade extremamente alta, falando de força, para um indivíduo hipertenso. Porque ele vai elevar ainda mais a pressão arterial. Então, a gente deve evitar exercícios com intensidades muito alta e sobrecarga muito alta. E evitar o quê? Repetição máxima para indivíduos hipertensos. Então, por isso que eu delimitei até aqui na coluna da esquerda em vermelho, para quem está aqui no YouTube comigo, quais exercícios devem ser evitados. Então, quando eu falo em exercícios isométricos, eu falo para qualquer tipo de exercício. Eu citei alguns aqui, porque a nossa cartela aí de exercícios é muito grande, né? Se a gente for pegar e pôr o grupo muscular, a gente tem uma variedade enorme de exercícios. E você vai fazer as escolhas de acordo com os objetivos. E aí, na coluna da direita, eu coloquei aqui quais são os mais recomendados. A primeira coisa que você tem que pensar, grandes grupos musculares. Agora, se você vai fazer alternado por segmento, se você vai fazer agonista-antagonista, isso vai depender da avaliação que você fez desse aluno. Qual que é o grau dele? Vamos classificar em grau. Ele é iniciante? Ele é intermediário? Ele é avançado? O que eu considero como iniciante? Um indivíduo sedentário, que não fazia atividade física ou está há muito tempo parado e é hipertenso. E aí, na grande maioria das vezes, vem alguma outra comorbidade junto ali, tá? Pode ser só hipertensão, principalmente em pessoas mais jovens, mas em pessoas mais idosas, mais velhas, vem hipertensão, vem diabetes, né? Indivíduos que são obesos, a hipertensão foi causada por conta da obesidade. Então, você precisa pensar num treino em que você vai aumentar aí o metabolismo de gorduras, porque diminuindo aí
o peso, né, corporal, reduzindo a gordura corporal dele, aumentando massa muscular, melhorando o VO2 máximo dele, consequentemente, vai ter uma redução da pressão arterial também. Então, são fatores que estão interligados. Então, eu coloquei aqui alguns exercícios, exemplos, eu coloquei o mesmo número, 6 exercícios. Supino convergente. Eu posso fazer um supino com halter, livre, um supino com barra? Posso. O meu objetivo aqui é trabalhar peitoral, um grande grupo muscular. E de forma sinergista, eu aciono ali também o quê? Tríceps. Então, em um primeiro momento, isso aqui é o básico, o inicial. Aqui, o meu treino foi montado para o indivíduo iniciante, que eu complementaria aqui com atividade aeróbica. Leg press, grande grupo muscular de membros inferiores, em especial, parte anterior, né, do quadríceps. Remada baixa, para trabalhar posterior dorsal. E aí, indiretamente, quem que eu aciono junto? O bíceps. Que eu sei que se eu trabalhar agora, nesse momento inicial, com esse aluno que é hipertenso, que eu tenho uma alteração ali na pressão arterial dele, grande, faz uso de medicamento, está iniciando agora, não tem resistência muscular nenhuma, não tem condicionamento nenhum, eu preciso começar com ele devagar. Princípios do treinamento, gente, progressão. Não adianta eu começar com ele com um treino de alta intensidade, porque o meu objetivo é resistência muscular e perda de gordura. E eu não vou provocar isso. E lembrando que tudo aliado à alimentação. Porque não adianta eu fazer um trabalho desse com ele se a alimentação dele não está favorável ali para essa perda de gordura. Então, tem que ser um trabalho em conjunto. Flexão plantar. Qual que é a terceira bomba muscular que a gente tem? A gente tem 3 bombas musculares. Coração, diafragma, que é o principal músculo inspiratório, e a panturrilha. Porque auxilia no retorno venoso. E o que é, né, o que é a principal, um dos principais problemas aí da hipertensão arterial? Resistência vascular periférica. Então, eu preciso provocar aí, com um treino de força, nesse exercício em específico, melhorar o retorno venoso. Então, eu vou melhorar o retorno venoso para o coração, consequentemente, eu melhoro volume sistólico, eu melhoro débito cardíaco, pressão arterial, reduz. Cadeira flexora, para trabalhar posterior, né, os isquios tibiais, e extensão de tronco. Né? E aqui eu poderia acrescentar um exercício para abdômen, sem problema nenhum, lembrando que intensidade moderada, repetições aí de 10 a 12 para indivíduos hipertensos adultos, para idosos até 15 repetições. Só que a gente sabe que o tipo de fibra em determinados grupos musculares são totalmente diferentes. Então, a gente tem fibra de contração rápida, fibra de contração lenta. Então, até o número de repetições vai estar ligado a isso. Então, por exemplo, no exercício de flexão plantar, não adianta eu fazer poucas repetições pelo tipo de fibra muscular. E a gente sabe disso, né? Então, isso seria uma sugestão de treino para indivíduo hipertenso sedentário iniciante. Está começando agora. E aí eu vou progredir com ele, para depois eu passar para um treino de hipertrofia. Hipertenso pode treinar hipertrofia? Claro que pode, gente.
desde que você faça o acompanhamento, né, com as avaliações periódicas para acompanhar as adaptações. Mas você pode, com certeza, ele pode trabalhar hipertrofia. Ou ela, né? Eu falo um indivíduo, sexo feminino e sexo masculino, tá? Então, cada caso tem que ser analisado. E aí, quais são essas adaptações, então, que o exercício ele vai trazer? Aí é o que a gente tem que provocar nesse aluno hipertenso para ele ter resultado. Qual que é o resultado dele? Melhorar a pressão arterial dele de repouso. E aí, o que acontece? Existem mecanismos de controle da pressão arterial, né? Só que eu foquei aqui para vocês um mecanismo em especial que acontece devido à contração muscular. Então, pensando principalmente no treino de força, mas isso acontece no treino aeróbio também, porque no treino aeróbio, o foco principal são as adaptações cardiovasculares e respiratórias. No treino de força, eu tenho adaptações ali musculares, musculoesqueléticas. Então, o que acontece? O exercício físico, né, a contração muscular, ela provoca liberação de substâncias que são vasodilatadoras. Vasodilatador para o hipertenso, gente, é o que tem que acontecer. O que acontece? A artéria dele, deixa eu pegar uma caneta aqui. Então, imagine o seguinte, a artéria está aqui. Qual que é o problema? A resistência que essa artéria, né, demanda ali sobre o volume de sangue que está passando. O exercício físico, a contração muscular, estimula células do endotélio das artérias que são vasodilatadoras. Então, elas dilatam. O que acontece? O sangue passa com mais facilidade. Então, essa é uma das principais adaptações que o exercício causa. E o principal vasodilatador aí, né, pela sigla aqui NO, é o chamado óxido nítrico. Ele é um potente vasodilatador e ele é acionado devido às contrações musculares. Olha que sensacional. Então, a prática regular de exercício, né, físico, aí tem que ser prática regular, ela tem o quê? Uma capacidade anti-aterogênica e vasodilatadora. O que é anti-aterogênica? Evita o quê? Aí vem as gorduras, né? O colesterol aí, os triacilgliceróis que circulam aqui, ó, na corrente sanguínea. Então, o LDL, que é o chamado colesterol ruim, né, que é uma lipoproteína de baixa densidade, ele tem uma afinidade imensa, ele é apaixonado com o epitélio das artérias. Só que o HDL, que é o chamado colesterol bom, que é uma lipoproteína de alta densidade, qual que é a principal função dele? Remover LDL da corrente sanguínea e levar lá para o fígado, para formar quilomicrons e sair lá nas fezes. Forma quilomicrons lá na vesícula biliar e sai nas fezes. Só que quando eu tenho uma baixa quantidade de HDL e uma alta quantidade de LDL, começa a sobrar LDL. E aí, como ele é apaixonado pela artéria, né, pelo epitélio da artéria, ele começa a se fixar. E ali vai formando, né, na verdade, uma placa de gordura, que é uma placa aterosclerótica. E aí, dependendo com o passar dos anos, né, que isso não é da noite para o dia, isso é a longo prazo. E o que faz isso, gente? Estilo de vida, inatividade física, hábitos alimentares inadequados, tabagismo, estresse
e fatores genéticos, em especial, podem levar aí a um aumento do LDL e uma redução do HDL. E aí, essas placas, elas são, para explicar isso aqui, para vocês entenderem que isso é um fator que leva ao aumento da pressão arterial, né, e pode levar aí a outras doenças cardiovasculares, podem levar aí o indivíduo ao infarto agudo do miocárdio, podem levar aí a uma trombose, e aí, então, tem vários aspectos aí que não é o nosso foco hoje. Mas, enfim, essa membrana, né, tem uma membrana que recobre essa placa de gordura que vai se acumulando ali por anos. E aí, se o indivíduo, ele não melhora esses hábitos, né, provoca adaptações que vão melhorar, isso pode ser um problema, tá? Então, o exercício físico feito de forma crônica, o óxido nítrico e o sistema musculoesquelético provocam essa capacidade vasodilatadora com a liberação do óxido nítrico, que é o NO, e a capacidade anti-aterogênica. Em parte devido ao quê? À regulação da função endotelial das arteríolas do músculo esquelético com o aumento do óxido nítrico. Pensa o seguinte, músculo esquelético, tecido vivo, o que ele precisa? Que chegue oxigênio, que chegue glicose para o metabolismo e remova CO2, remova ácido lático, que são produtos ali do metabolismo celular, do músculo esquelético. E aí, quando eu tenho, né, essa regulação da endotelial, o endotélio é a parte interna da artéria, né, dos capilares. Quando eu tenho essa regulação vasodilatadora, o que vai acontecer? Diminui a resistência vascular periférica, aumenta o quê? A quantidade de oxigênio que vai chegar para esses músculos ativos ao sistema cardiovascular trabalhando junto. Então, eu tenho um aumento do VO2 máximo, consequentemente, vai chegar mais oxigênio. E se essas arteríolas ali, né, esses capilares, têm essa vasodilatação provocada, né, no caso, pelo óxido nítrico, causado pelo exercício, vai chegar muito mais oxigênio e nutriente ali, no caso, glicose, para o metabolismo celular. E isso melhora, inclusive, o desempenho desse aluno, né? Aí a gente tem uma diferença de o que acontece na fase aguda, que é ali durante o exercício e imediatamente após o exercício, e as respostas crônicas, que são a longo prazo, que são essas adaptações que a gente quer causar aí no nosso aluno hipertenso. A gente quer que melhore a qualidade de vida dele, que ele diminua a dosagem de medicamento dele, né? Que ele prolongue a expectativa de vida. Então, só que as respostas agudas, elas fazem parte dessa adaptação a longo, para que ocorra adaptação crônica, certo? Então, o que vai acontecer de forma aguda? Então, durante o exercício, tem-se um aumento do fluxo sanguíneo para os músculos ativos em cerca de 50 a 100 vezes do que em uma situação de repouso. Por isso que a pressão aumenta, gente. Devido, em parte, a um aumento da síntese endotelial de óxido nítrico, que é vasodilatador, nas arteríolas do músculo esquelético e um aumento da resposta vasodilatadora, que vai melhorar esse fluxo de sangue. Consequentemente, isso vai refletir onde? Lá no volume sistólico do coração, lá no ventrículo esquerdo, melhorando o débito cardíaco e melhorando o quê? O duplo produto. O que é o duplo produto? A sobrecarga imposta ao coração. O trabalho que ele tem, a força que ele faz para bombear esse sangue para chegar nos músculos ativos. Então, isso vai estar aumentado durante o exercício. E qual seria
uma resposta crônica, né, com a vasodilatação arterial aí causada pelo exercício. Efeitos de longos períodos de treinamento sobre os vasos sanguíneos do músculo esquelético. Não modifica a vasodilatação aguda, dependente do endotélio. Ocorre uma modificação estrutural. O que isso significa? Ocorre um aumento no diâmetro dos capilares, das artérias aqui, das arteríolas. Se eu tenho um aumento, então o diâmetro é assim. Eu aumento, significa que o sangue vai passar mais facilmente. Então, essa modificação estrutural, a artéria aumenta, gente, de tamanho. Então, a luz da artéria aumenta a longo prazo. Durante o exercício, de forma aguda, eu tenho liberação de óxido nítrico, né? Então, se o indivíduo aí treinou 3 dias, nunca mais voltou, essa adaptação crônica foi gerada? Não foi. Ele volta a estaca zero. Durante o exercício, ele teve liberação de óxido nítrico, porque isso acontece devido à contração muscular, provoca essa liberação desses vasodilatadores, né, pelas arteríolas, mas tem que ser uma coisa frequente. Então, por isso que fala que é o exercício crônico, regular, tá ok? Então, quais são as adaptações estruturais com o exercício físico crônico, que é isso que eu quero, né, provocar no meu aluno ali que é hipertenso? Estrutura vascular muscular. Vai acontecer uma remodelagem vascular com alteração no comprimento e diâmetro dos capilares e aumento no número de capilares, que é chamado angiogênese. Então, quanto mais capilares, quanto mais arteríolas tiver ali no músculo, mais oxigênio vai levar para esses músculos ativos, mais glicose vai levar para esses músculos ativos. Então, isso tudo melhora o desempenho, eu consigo provocar hipertrofia muscular, eu consigo provocar aumento no metabolismo de gorduras, eu consigo provocar melhora no VO2 máximo, eu consigo reduzir a resistência vascular periférica, eu consigo reduzir a pressão arterial sistólica e diastólica de repouso em indivíduos hipertensos, reduzindo, inclusive, medicamentos. Pronto, você fez o que precisava fazer. Gerou as adaptações necessárias. Então, quando eu penso no tipo de treino, né, quando eu vou pensar quais exercícios que eu vou fazer, qual método que eu vou utilizar, a primeira coisa, eu vou avaliar esse indivíduo. Eu preciso saber que tipo de medicamento que ele usa, qual que é a ação desse medicamento, quais são os efeitos colaterais desse medicamento. Porque se ele usa beta-bloqueador e eu utilizar um cálculo que normalmente eu utilizo para indivíduos normotensos, para calcular ali frequência cardíaca máxima e de treino, eu vou estar o quê? Superestimando a frequência cardíaca dele. Por quê? Porque um beta-bloqueador, ele reduz a frequência cardíaca de repouso desse indivíduo. Consequentemente, durante o exercício, ela vai demorar mais para aumentar, por efeito químico de droga. Mas isso quer dizer que a sobrecarga imposta ao coração dele está menor ali durante o exercício? Não. Por quê? Porque os músculos ativos estão necessitando de um volume de sangue maior. Então, eu preciso fazer essa conversão, né? Falando para esse indivíduo. Se o indivíduo faz uso de medicamento que age no sistema renina-angiotensina, que é diurético, eu preciso pensar na questão da termorregulação. Porque a temperatura corporal dele, interna, ela vai aumentar muito mais. Então, eu tenho que ter muito cuidado com isso também. Então, quando eu conheço, né, todos esses parâmetros fisiológicos
e o que o exercício vai provocar e o que eu quero que provoque, eu consigo montar o treino de acordo com aquele aluno. Mas, de regra geral, é o que eu passei aqui para vocês. Para indivíduos hipertensos, tanto trabalho aeróbio quanto treino de força. O que vai variar aí? Volume e intensidade. O que se deve evitar? Exercícios com isometria no treino de força, exercícios declinados e exercícios com repetições máxima até a falha devem ser evitados. Um outro ponto importante, quando se trabalha intensidade mais alta, né, com uma sobrecarga alta no treino de força, naturalmente, muitas pessoas fazem a chamada manobra de Valsalva, que é prender a respiração. E o indivíduo hipertenso não pode fazer isso, porque vai elevar mais ainda a pressão arterial dele. Então, eu preciso ter esses cuidados, né, para gerar as adaptações necessárias para esse indivíduo. Tá ok? Gente, obrigada e até a próxima.